Nosso tema hoje é fobia social. Isabel, o que é isso? A fobia social é um comportamento em que a pessoa vai dando alguns sinais de que aquele momento que ela está ali não está nada bom. Como, por exemplo, algo bem conhecido, o medo de falar em público. Se você quer saber mais a respeito disso, fique conosco até o final. Olá, eu sou Isabel, psicóloga do nosso canal Momento Psi, um canal que tem por objetivo gerar informações para que você aplique na sua vida diária, mas que também você possa ajudar outras pessoas. A fobia social também já foi conhecida como ansiedade generalizada. Ah, Isabel, a ansiedade melhorou, isso eu bem sei porque eu tenho. A gente consegue se identificar quando o termo é ansiedade, mas a fobia é algo muito maior que a ansiedade. É aquele medo de, por exemplo, estar no meio da multidão, é o medo de exposição, é o medo de entrar em determinados lugares. A fobia social, ela é muito além do que simplesmente uma ansiedade, sabe? É aquilo que você está chegando perto da situação, te dá um calafrio ou te dá um mal-estar, mas você consegue enfrentar. A fobia social, ela precisa de um apoio psicológico. Isabel, isto é uma patologia? Não, isto é um comportamento que a psicologia dá conta de tratar, dá conta de trazer a pessoa de volta a um nível comportamental estável para ela, adequado. É importante nós percebermos em nós mesmos se nós não estamos, de repente, sujeitos a ir para esse comportamento. Isabel, como eu posso então perceber isso? Eu vou dar alguns exemplos que a pessoa que passou por isso pode estar suscetível à fobia social. Por exemplo, pais superprotetores. Uma criança, por exemplo, que tenha tido um pai ou uma mãe superprotetor ao ponto de alertá-la sobre passar por determinados lugares porque é perigoso, entrar em determinados estabelecimentos porque é perigoso, porque pode ter alguém. São coisas, são exemplos, são frases em que a criança recebe aquilo e fica na memória dela. E ela vai crescendo e, de repente, lá na juventude dela ou na fase adulta, ela começa a desenvolver comportamentos em que, quando ela chega num lugar e que a memória dela se ative para dizer perigo, ela já não consegue mais reagir. Algumas pessoas podem ficar estagnadas, paradas, sem conseguir reagir. Outras, elas podem dar um comportamento de fuga. Elas saem correndo ou elas vão se afastando, enfim, tem um comportamento que é fora do padrão da normalidade. Por quê? Ela não tem a habilidade de enfrentamento para fazer uma prova da realidade. Aquilo que eu ouvi dos meus pais, que na época pode ter sido adequado, e aquilo que eu estou vivenciando neste momento. Então, a fobia social é algo que foge do controle e ela provoca alguns sintomas, como um rubor, que é aquele vermelhão no rosto, o rosto pegando fogo, a estagnação, como eu falei, ficar parada, tremores, a visão pode ficar alterada. Então, é um conjunto, não é apenas um sintoma que já vai determinar que a pessoa tem fobia social. Não, ela apresenta um conjunto de sintomas. Isabel, e o que eu posso fazer para sair desse quadro ou para ajudar alguém a sair deste quadro? Busque a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psicanalista. Isabel, precisa de um psiquiatra? Depende. Se a pessoa está num quadro de sofrimento já físico, que ela não consegue, mesmo numa terapia comportamental, numa terapia, enfim, que vai ajudá-la a ressignificar esses pensamentos, sim, ela precisa, mas é muito importante que neste caso tenha um encaminhamento de um psicólogo. Não é necessário ir diretamente a um psiquiatra, porque nós estamos falando de uma alteração de comportamento. Então, apenas uma terapia dá conta de ajudar. Por exemplo, a pessoa que passou por um estresse pós-traumático, que nós já temos um vídeo a respeito, ela pode desencadear uma fobia social. A pessoa que passou
passou por um momento ou uma situação de rejeição. Ela pode desencadear uma fobia social. Existem alguns fatores que vão ocorrendo que levam a pessoa à possibilidade de desencadear a fobia social. Por isso, é muito importante que a gente passe a observar um ao outro. Muitas vezes nós temos atitudes críticas a respeito das pessoas e por falta de conhecimento, nós colocamos um rótulo na pessoa, aquela pessoa é chata. A gente vai em festa, quando chama ela para ir em festa, ela não vai. De repente ela não é chata, de repente ela está sim, num quadro de fobia social. Então o diálogo também é muito importante. Por que é que aquela pessoa não quer se inserir nesse contexto, nessa situação? Vale a pena uma conversa, vale a pena questionar todo jeito a pessoa. E de repente você vai descobrir que você pode ajudá-la a mudar essa situação, a mudar esse contexto. Então essas são apenas algumas dicas que nós deixamos aqui para que você comece a ter um olhar diferente a respeito de comportamento humano. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e eu te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, temos outros aqui que podem ser do seu interesse.